Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Olá Investidor, os 60 minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje uma conversa pra lá de especial. Deixa eu agradecer primeiro você que tá aqui, segue na nossa audiência, vem aí do seu Tarde TC News, um abraço pro nosso Gabriel Medina, pra Mari Friedman. Quem tá chegando agora, pessoal, não esquece aí de deixar o like na nossa transmissão. Quem tá com a gente praticamente há 12 horas ao vivo e ainda não deixou o like, a hora é agora. Senta o dedão aí no joinha, assim você ajuda o nosso engajamento. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar com uma comunicadora nata. É economista, mas navega aí nos campos da comunicação com muita competência. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui a Bruna Alemann. Ela é economista, head de investimentos internacionais na Nomos Investimento e também tem um quadro pra lá de especial sobre educação financeira na Rádio Mix. Bruna, obrigado pela gentileza, é um prazer conversar com você. Imagina, obrigada a você pelo convite, obrigada a vocês por estarem assistindo. Quando fica falando ali economista, isso eu falo, meu Deus, quanta coisa, né? É muita coisa, hein, ô Bruna, em 24 horas no dia, né? Exatamente. Ô Bruna, quero saber como que começou a sua ideia de ir para a Rádio Mix, partiu de você, falar assim, olha, quero apresentar o meu conteúdo para um público mais amplo, que não necessariamente já tem um conhecimento prévio de mercado, ou foi a Rádio Mix que viu seu trabalho na internet, no YouTube, e falou assim, olha, acho que a Bruna tem um perfil aqui para os nossos ouvintes, telespectadores também, porque a Rádio Mix, de alguma maneira, está ali também exposta ao YouTube. Como que foi essa parceria? Olha, se eu te falar, foi por livre e espontânea pressão. Na verdade, são os acasos da vida. Assim como nos investimentos, eu falo que tem um quesito sorte, né? Talvez você tá no momento certo, na hora certa, também funcione e dá uma potencializada. Então, no começo da pandemia, eu nunca tinha pensado em comunicação, não tinha pensado em Instagram. No começo da pandemia, eu pensei um pouco mais, porque eu trabalhava para uma gestora americana e a gente se viu dentro daquela situação onde eu só sabia fazer reunião ao vivo, né? A gente não sabia ficar fazendo ali as reuniões pelo Teams, Google Meets, não... E eu falei, como que eu vou organizar isso? Porque o meu contato era com Wealth, Private, eram as pessoas intermediadoras para colocar o fundo lá. Tá. E eu virei e falei assim, como que eu vou fazer? Um advogado que eu conheci, ele virou e falou, escreve pautas e pega a minha assessoria de imprensa para escrever algumas coisas e falar sobre o dólar, falar sobre essas coisas. E no quesito sorte, né, lógico, competência com sorte, mas tem esse quesito, a produtora da rádio que recebe inúmeros e-mails por dia de assessoria de imprensa, recebeu um dos meus artigos falando sobre dólar. E ela falou, nossa, ela escreveu de uma forma muito simples, assim, que as pessoas conseguem, né? Não é o Faria Limez. Didático, exatamente, a palavra é didático. E daí ela me chamou. Então eu fui, fez o maior sucesso. A Rádio Mix, ela não é conhecida por conteúdo, diferente de outras rádios. Depois de 15 dias me chamaram de novo para falar sobre o estoque de papel higiênico, quem lembra dessa? Todo mundo estava estocando. E aí começou a virar uma parceria. E você sabe que às vezes começa com um tema, você pode falar, nossa, mas o estoque de papel higiênico, só que é um tema que está circulando na internet, está todo mundo pesquisando sobre, e aí quando um profissional tem a capacidade de falar sobre isso de uma maneira inteligente, dinâmica, fala, pô, se conseguiu lidar com essa situação, então aqui tem jogo, tem caminho, foi por aí. Foi por aí. E depois, lógico, os desafios, assim, eu me descobri comunicadora através da rádio. Legal. E a rádio me ajudou muito nesse processo, porque daí eu tive que tirar aquela roupa de Faria Lima, economista, e colocar a sandália da humildade e falar, hoje eu preciso começar a conversar de uma forma diferente. Eu lembro que o superintendente falou, cuidado, porque a rádio, a pessoa faz assim, e ela muda e ela não volta mais. E você nunca será lembrada. E daí tive que fazer oratória, tive que fazer fono, porque eu destoava, voz de gado, no meio da programação. Eu ia comentar do timbre da sua voz, que é um timbre muito legal. Tive que fazer fono, tive que fazer oratória, então hoje a gente tá fazendo o quê? 4 anos? 4 anos e pouquinho. Então teve todo esse processo, então foi uma formação. Lógico que eu descobri que eu tenho um pouco disso, eu demorei para aceitar, porque eu falei, não, eu sou economista, como assim entrar na área da comunicação? Então teve algumas coisas internas, uns preconceitos meus mesmo, e daí quando eu me joguei, deu certo. Pô, deu muito certo. E eu trabalhei na Rádio Jovem Pan, trabalhei na Rádio CBN, antes de estar aqui no TC, tenho amigos lá
na Rádio Mix. E a rádio, ela ainda tem um negócio, porque o pessoal fala assim, o rádio vai morrer, não vai... E tá aí há muito tempo. Mas o rádio, ele entrega uma credibilidade pro profissional que está no rádio. Eu me lembro que uma galera na Rádio CBN, comentarista, olha, trocava a TV, mas ficava no rádio. Inclusive por ser um gerador de negócios. Então tem muito empresário, tem muita gente que no carro ainda tem o hábito de ouvir rádio. Sim. E aí acompanha aquele comentarista naquele horário, sabe que vai falar sobre um tema que a pessoa gosta e acaba criando um vínculo com a pessoa que muitas vezes é um vínculo formado pela voz. Você não vê a pessoa necessariamente. Algumas rádios têm a transmissão com imagem, não são todas. E aí fala assim, pô, eu quero essa pessoa perto do meu negócio, acho que eu vou chamar ela para uma palestra. De alguma maneira, a Rádio Mix te abriu portas nesse sentido? Abriu muitas portas. Foi aí, na verdade, que entrou a parte da influência, né? Porque ela exigiu que eu estivesse nas redes sociais, exigiu no sentido, quem é essa pessoa? Para onde você vai direcionar isso? Eu falava, nossa, para onde que eu vou direcionar? Tá bom, vamos abrir aí o Instagram. Antes da rádio, você não era tão ativa assim nas redes sociais? Não, Instagram fechado, aquele particular que você posta foto de biquíni, não tem problema, é só da família, festa, muito legal, muito doida. A minha vida era íntima. E daí eu tive que abrir, então... Abriram essas portas e aí chegou uma parceria que abriu mais portas ainda para unificar isso. Então, eu consegui praticamente um parceiro único durante esse tempo de comunicação e a gente foi numa trajetória ali de 3 anos de conteúdo. Então, eu peguei também, além dessa fase de comunicação, eu peguei o início do investimento internacional, né? A Avenue tinha 3 mil ali clientes, hoje em dia é uma das grandes plataformas, assim como outras. Mas assim, então, olha o desafio. Então, eu estava na rádio comunicando e agora vou comunicar uma coisa que ninguém sabe. Que ninguém sabia que existia. Está começando no Brasil. Então, foi bacana. E aí, foi pro lado da influência. Aí, o mercado financeiro foi me conhecendo. Eu acho que muitas das portas foi dentro do mercado financeiro mesmo. Quer dizer, te arrumou uma porta de patrocínio e depois também te abriu portas dentro o que a gente brinca aqui, da Faria Lima. Da Faria Lima. Porque é diferente, todo mundo, nossa, como é a rádio? Daí você descobre quem tá escutando rádio, né? Tem essas pessoas grandes, por exemplo, gestores, presidentes de banco, que me mandaram mensagem falando, nossa, eu te escutei na rádio. Eu falei, meu Deus do céu! Mó responsa, né? Uma responsabilidade absurda. Então foi muito legal, foi abrindo essas portas. E agora, agora que já faz 4 anos, eu tô voltando pro desafio inicial, que é como fazer uma renovação do meu conteúdo dentro da rádio. Porque depois de 4 anos de conteúdo, Exato. Chega esse momento. Os quadros parecidos, as respostas sempre a mesma. Então eu entrei num platô que agora... E aí, vamos fazer uma nova rota? O que vai ter que fazer? Então agora eu e a rádio a gente está tentando entender qual caminho seguir, né? Porque não tem conteudista, então a rádio ainda é uma rádio de música diferente das outras. Mas quando você falou de alcance, o que me impulsionou muito, além da comunicação, eu descobri que o Brasil é muito maior que São Paulo. Grande parte de quem me segue é Norte e Nordeste. A rádio tem uma penetração muito grande, Norte, Nordeste. E você descobre que, assim, todas as coisas que a gente tem aqui, as informações que a gente tem aqui, não tem lá. Às vezes não chega. Então, eu comecei a descobrir também essa parte, falar, sai um pouco da sua casinha daqui. Sai, tudo que você conhece, o Brasil não conhece. Então, foi muito legal. E isso que foi me abrindo portas também por esse fato da comunicação. E aquele desafio, né? Generalista. Então, assim, eu tô falando com pessoas que estão endividadas, ao mesmo tempo. Eu nunca sei quem tá lá atrás. Pensa que são 1 milhão de ouvintes por minuto. Nossa, 1 milhão por minuto? 1 milhão por minuto. É muita gente, hein, André? 1 milhão, ó, o Andrezão aí que trabalha em rádio desde sempre, né? Eu já falei, vou repetir. Tudo que você ouvir aí da Rádio Jovem Pan, Rádio Gazeta, trilha sonora, efeito sonoro, é o Andrezão que fez. Né, Andrezão? Que legal! Tem. Quanto tempo de rádio, André? 30 anos? 20 anos? 35? Caramba! Ô, louco, André, mas aí também você começou com 7 anos, né, meu? É uma vida dedicada ao rádio. Atualmente você tá na Gazeta. A primeira, né? Muito bem, Andrezão. Ô, Bruna, agora, para além dessa abertura de portas que acontece com empresários, com pessoas que estão ali te ouvindo, acho que também tem um ponto que é o retorno imediato
que os telespectadores e os ouvintes da rádio entregam. Então, no momento que você está falando, acho que ali já chega a primeira impressão. Tipo, pô, Bruna, eu passo por isso. Eu entendo exatamente o que você está dizendo. Olha, emprestei dinheiro para um amigo meu, ele não me pagou. O que eu faço agora? Puxa, sabia que não podia cair no cheque especial. Você está falando disso? Olha, eu caí. Quando eu trabalhava em rádio, propriamente falando, né, dita, porque a TC News começou como rádio, né? Mas já começou com imagem e tudo. Então as pessoas já nos viam. E aí muitas vezes primeiro manda mensagem no Instagram e tal. Agora, quando você tá ali no rádio mesmo, às vezes a galera já manda mensagem no próprio WhatsApp da rádio. Ou se tem uma transmissão, já escreve na transmissão. O retorno é muito rápido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você se acostumou de primeira com esse retorno do público? Porque uma coisa é você escrever um relatório, aí você manda para os seus clientes, e aí no dia seguinte você vai ter algum tipo de feedback. Foi bom, foi ruim. A outra coisa, claro, depois de tanto tempo eu acho que você já tá habituada. Mas é assim, tô falando de algo e no imediato já tem gente, concordo, discordo, tal. Foi suave esse processo? Não, foi super difícil e é uma das minhas maiores dificuldades até hoje, que é a escrita. Eu tenho essa dificuldade, né? O famoso copy, que todo mundo fala hoje, mas eu falo que é a famosa escrita. Ainda sou retaguarda, né? Lá de trás. Ainda é difícil porque pensa que um dos meus quadros, e é um dos principais, que vai o dia inteiro, eu tenho 45 segundos para responder uma pergunta. Pô, às vezes você tá ouvindo uma música e tal, aí entra uma chamada, assim, e é muito rápido. É muito rápido. E eu acho isso muito legal, como você consegue ser sucinta na explicação. Eu preciso ser sucinta, não desagradar o mercado financeiro, nem CVM, nem Ambima, responder o que a pessoa quer. E antecipadamente, quem faz essas perguntas para o locutor gravar sou eu. Então, pensar, tá atualizada, quais são os problemas que as pessoas estão passando. Então, assim, a primeira dificuldade foi que tipo de pergunta fazer. Então, sair de novo daquela caixinha. Eu falo muito para a produção da rádio também, que me ajuda bastante. Eu falo, nunca pergunte assim, porque é a minha dúvida. Não é sobre você, é sobre o outro. Então, é de sair dessa parte, né? Não é, pode ser sua dúvida, mas não, é a do outro. É o que a grande maioria está buscando. Tem que buscar no SEO no SEO do YouTube, né? do Google, essas coisas. E daí o desafio de você fazer um copy que tem começo, meio e fim, o famoso storytelling, o copy. Então, como que você vai fazer? Como que você vai resgatar a pessoa? Voltando ali que eu comentei, a pessoa não pode mudar, aqueles 45 segundos. O tom de voz tem que ser agradável, para você não destoar, porque senão ela também muda, não presta atenção no que você está falando. Se você começar a responder, falar, Bruna, devo guardar dinheiro no CDB ou no Tesouro Selic? Você deve guardar. Pronto, a pessoa já mudou. A regra dos 3 segundos. Ali já não... Senão você perdeu a pessoa. Então, é um desafio muito grande. E é isso que a gente está precisando revisitar. Talvez revisitar não só numa parte de cópia, eu acho que agora não é cópia, é mais conteúdo, porque eu acho que o meu público evoluiu. Então, eu comecei muito com planejamento financeiro, dívida, planejamento financeiro. Eu ia te perguntar dívida. isso. Nossa, foi muito, assim, foi maçante, foram anos. Porque acho que são dúvidas gerais, e aí a galera meio que vai pegando isso. De repente, o público te acompanha e fala, pô, sobre isso eu já ouvi. Então quero ouvir o próximo ponto. Tipo, o que é Ibovespa? Qual que é a diferença do Ibovespa para Bovespa? O que é CDB? E aí acho que você vai dando um segundo, terceiro passo. Você vai dando. E daí, como que... Você fez uma pergunta que acabei não respondendo. Como que era medido? Olha sim. que loucura. Então, a pessoa me escuta na rádio, eu faço aquele famoso CTA, né? Para você ir pro Instagram, porque o único lugar é o Instagram. Só que pensa que a grande maioria tá dentro do carro. Então, assim, não vamos incentivar as pessoas que não pode tirar a mão da mexer no direção. celular. Então, assim, ou a pessoa tem que estar disponível ali para fazer aquilo, eventualmente. Como que eu descobria? O número de seguidores que entravam ou directs na hora que eu sabia a hora que eu tava dentro da rádio. Aumenta, né? Aumenta. Então, quando entravam 5, 6, o conteúdo tá ruim. Entraram 50, rádio, qual que é? Qual que foi? Porque eu sempre gravo antecipado. Qual que foi, pelo amor de Deus? Que aí você sabe que o conteúdo foi bom. Exatamente. Para poder seguir mais ou menos o mesmo padrão. Daí são testes. Toda semana são testes, porque eu faço 5 a 10 perguntas por semana. Então, é teste. Essa daqui deu certo? Então, vamos ver se é o conteúdo em si, se é o produto ou o que eu falei, ou se é o formato da resposta. Então, você faz na semana seguinte. Deu errado? Volta para a primeira. Então, são testes, erros e acertos, até você criar.
Agora, por exemplo, está crescendo bastante porque algumas das perguntas eu mudei para notícias. Então, para ficar mais atual. Legal. Pegar a notícia que tá todo mundo falando e tudo mais. Copom mantém Selic Exato. 10,5%. Exato. Ou assim, a Nike foi multada. Será que eu tenho que investir? Porque as pessoas não sabem investir muito, né, em bolsa de valores. Uhum. Então, tudo ela fica com medo. Então, eu tento buscar essas informações para tentar acalmar. E sempre o que tá. E nunca indo pro viés político, tá? Esse é o principal. Nunca utilizar nenhum viés político. Porque aí também é um risco enorme, né? Exatamente. Você pode agradar alguns, desagradar outros, e você tem um público que... E a Mix, ela é muito, assim, ela não tem, né, diferente de algumas outras rádios, que tem um posicionamento que você consegue enxergar, a Mix não tem, não tem. Ela é aquela rádio, assim, a gente não se coloca em nenhum dos dois lados. Então, eu tenho que respeitar isso, e lógico, o meu público que tá lá também... Ele tá buscando isso? Sim, sem dúvida. Ele tá buscando essa minha isenção. Não, e eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia você tem tantos lugares em que todo mundo opina sobre tudo, que às vezes o que as pessoas mais querem é um lugar que não tem opinião de nada. Exato. Não tem lado A nem lado B. Eu quero ouvir um conteúdo em que não vai ter um debate político, no sentido, olha, mas quem gosta do Lula prefere A, quem gosta do Bolsonaro prefere B. Chega uma hora que isso cansa demais, né? Cansa. E é bom ter esse reduto. Então, pra quem quiser ouvir os conteúdos da Bruna, sabe que não vai ter esse tipo de conteúdo por lá, então pode ir com o coração aberto pra acompanhar tudo que você publica lá. Exato. Boa! Você está conseguindo falar a respeito de investimentos internacionais também, assim? É uma pauta que já tem abertura para isso? A galera tem interesse nesse tipo de conversa? Sim, na verdade, é o que mais tem impulsionado hoje em dia são os investimentos internacionais. Mais do que falar de investimento por aqui? Mais do que falar de... Na verdade, são 2 pontos. Você falar sobre... caixinha de banco digital e conta digital remunerada e internacional. São 2 polos totalmente diferentes. Mas o internacional, acho que até pela paixão das marcas, as coisas, a pessoa se conectar de alguma forma com aquilo, tem demonstrado muito mais interesse. Muito mais engajamento. Foi onde eu tive muito crescimento nas redes sociais falando do internacional. Mas eu preciso mesclar. Né? Então, durante muito tempo, inclusive dentro das minhas redes sociais, porque na rádio você vai fazendo, você vai mudando. Agora, e na rede social? Como que você leva isso para a rede social e você conversa com um público que tá... Por exemplo, eu tenho cliente, eu cuido de cliente no meu dia a dia de $1 milhão lá fora. Já tem um determinado conhecimento. Na Nomos. E daí eu tenho cliente e a minha rede social, que eu comento que é um pouco mais varejo, público geral... Sim. Que eu tenho que falar que você tem que pagar a dívida mais cara primeiro. Então, eu tenho esse negócio. Mas o investimento, quando fala investimento internacional, impulsiona mais. Agora, essa questão do interesse pelo investimento internacional, pegando um pouquinho da experiência que você também tem fora da Rádio Mix, que é um trabalho na Nomos, também tem mais demanda nesse atual momento, porque é um momento desafiador para investir no mercado doméstico, né? O dólar, no momento que a gente está aqui, nesse instante agora, gravando essa conversa, não chegou a tocar 5,50. Não sei como que tá no dia que você está assistindo aí. Mas chegou perto disso. Chegou perto ali dos R$5,49. Então, você tem um câmbio muito depreciado, né? Olhando a desvalorização do real perante ao dólar. Uma curva de juros que se sustenta aí nos 10,5. Então, os ativos aqui, cíclicos domésticos principalmente, eles estão sofrendo. Então, as pessoas com as quais eu converso falam assim, olha, o interesse pelo mercado americano aumentou muito também aí nas últimas semanas e meses, e a parte dessas pessoas entende que é por isso, um dos motivos. Então, você tem marcas que são mundialmente conhecidas, fala, pô, Apple, eu quero ser sócio da Apple, Nike, McDonald's, né, Microsoft, Nvidia, agora que tá todo mundo falando. E então você tem marcas fortes, um cenário doméstico bem difícil, bem desafiador, e isso chama a atenção do mercado americano. É por aí? É por aí. E também a renda fixa, né? Descobriu-se a renda fixa em dólar. Nossa. Então eu falo o dia inteiro, IPCA mais 6, dólar mais 6. Mas é isso, dólar mais 6? É, dólar mais 6. Eu tô ouvindo isso agora. Dólar mais 6? Dólar né? mais 6. Então a gente chegou numa oportunidade muito bacana. A famosa renda fixa americana, que são os bonds, tem ido muito bem. Então, a aceitação, muito mais do que bolsa em si, né? Ações em si. Nossa, me surpreendeu bem. A renda fixa? A renda fixa. As pessoas estão querendo garantir taxa.
Brasileiro é taxeiro, né? Vamos combinar. Então, como que você vende? Mas olha que engraçado, eu tive que aprender isso também com os meus clientes da Nomos. O viés doméstico, ele é tão grande que até na hora dele escolher um bonde, né? Você que tá aí, tá escolhendo um bonde, ele escolhe uma dívida dolarizada de uma empresa brasileira. Olha, esse é brasileiro. Porque paga mais, raiz. né? Porque paga mais. A taxa é maior. Já teve banco com $1 mais 9. Para você conseguir atrair esse investimento. Porque se você for pagar Exato. o mesmo yield de um ativo americano, você fala, pô, então eu invisto no americano. Exato. Uma Apple vai pagar $1 mais 4. Aí você vai falar, lógico, é uma empresa muito mais Sim. consolidada, né? Daí ele fala, não, mas $1 mais 4? Eu tenho esse banco aqui, ó, $1 mais 9. Eu falo, lógico que é $1 mais 9. Nossa. Ou empresas de petróleo, que tem bastante. Tem, enfim, várias empresas aqui. Tem de saúde, tem quase todas as empresas brasileiras, tem lá. E as pessoas compram, e eu falo, é risco. Então tem que tomar cuidado, né? Então eu fico nesse negócio, e agora eu tô aprendendo a ser mais didática. Então, assim, eu tô tentando trazer o máximo possível, não só na rádio, mas também para os meus clientes, falam, vamos voltar, eu falo back to the basics, vamos voltar ali pro começo, vamos estudar um pouquinho de história, vamos entender o que acontece, porque, assim, tudo não é uma maravilha, né? E ensinar, incentivar ele ao investimento no exterior e mostrar, porque o câmbio, o maior desafio não são nem os produtos, é o câmbio. O câmbio é o maior problema. O pessoal fala que você quer derrubar alguém, pergunta assim, quanto você acha que vai estar o dólar em dezembro? Porque você tem infinitas variáveis que podem impactar nesse número. E agora, eles me ligam falando, tá vendo? Eu falei que ia baixar. Os clientes... Gente, como que eu vou adivinhar? Você tem uma expectativa. Agora, se o cenário vai se concretizar ou não, difícil, né? Bola de cristal ainda não trabalhamos com esse instrumento. Ô, Bruna, agora só para deixar claro para quem tá nos acompanhando aqui, aliás, você, pessoal, quem puder, senta o dedo no like, ajuda a gente, comenta aí no chat também, por gentileza. Quando você falou $1 mais 6, a gente tá falando de títulos de dívida privado ou público? Eu vou emprestar o meu dinheiro pro privado. Privado. O público, que é o Treasury americano, que é o Tesouro Direto, tá pagando $1 mais 4,5, 4,7. Que é o que a gente vê mais ou menos nas Treasury Yields com vencimento em 10 anos. Exato, exatamente. Muito próximo de 10 anos. Mas também não tá ruim, né? Não tá ruim, é que falou o que 4% para brasileiro. Aqui, não tá ruim. 4% pro brasileiro, mas assim, eu tô trazendo muito, eu crio umas brigas internas ali dentro da Nomos, né? Com o pessoal de produto. Eu brinco, porque eu entrei pra área internacional, então ela não tava ali muito consolidada, eu entrei pra consolidar como especialista. Então eu já chego, não me vende essa renda fixa não, pelo amor de Deus, pega $1 mais 6, $1 mais isso. Então eu crio porque eu falo, gente, é a segurança. Então você pode fazer o trade que você quiser, você faz o que você quiser. Mas então deixa os Estados Unidos para você construir patrimônio. Não acaba com ele. Você vai precisar dele lá na frente, né? Então é a oportunidade de fazer isso. Então eu tento trazer isso para o cliente, para ele não se preocupar muito com o câmbio. Ele fala, mas meu dinheiro diminuiu muito. Então trazer muitas coisas educativas. E também temos que entender que a grande maioria, isso daí era acessível só para quem tinha muito dinheiro, né? Sim. Então, agora tá mais... E até um cliente de 300, 400 mil, ele não tem dinheiro no exterior. A gente tá vendendo, porque ele não tinha esse conhecimento. Hoje ele pode ter. E se sente mais confortável. Isso eu ia te perguntar também, porque às vezes a gente fala, a galera que tá tentando pagar a dívida, não tem tanto conhecimento assim, então a Rádio Mix, que é esse público mais amplo, ajuda, mas muitas vezes... O cliente que também está numa empresa especializada no mercado financeiro não necessariamente significa que aquela pessoa manja muito de mercado. Exatamente. Às vezes ele está ali indo muito pela cabeça de quem está ajudando, o profissional, da profissional que está acompanhando ele. E aí quando encontra uma pessoa igual a você que fala assim, não vou só te falar onde você tem que colocar o seu dinheiro, mas você vai entender o porquê. Aí essa pessoa, acho que ela cresce também, né? Ela cresce, daí é a confiança. Eu falo muito para os assessores lá. Não tenha medo de falar que você não é o mais barato. Não tenha medo. A transparência hoje dentro do mercado financeiro, que é o que eu tenho que trazer para a rádio. Então, olha que coisa maluca. Como eu estava em instituição estrangeira, então eu trabalhava direto para uma empresa, uma gestora em Nova York. Eu era a única funcionária aqui no Brasil. Então, toda a minha construção da comunicação, mesmo quando entrou a corretora americana
patrocinando e a gente entrando ali nesse projeto, eu segui transparência. Olha, não sou mais barata. Então, quando eu entrei na Nomos, eu falei pra eles, eu falei, gente, eu preciso continuar com a minha transparência, porque as pessoas me conhecem na comunicação com a transparência. Então, vou te falar, qual a diferença entre essa corretora e essa? Eu não sou mais barata, é isso, mas aqui você tem o meu serviço. Então, eu aprendi muito o lado comercial também, como se vender. Não tendo, às vezes, o melhor produto em si. Eu nunca trabalhei direto com americanos, mas eu tenho alguns amigos que fizeram intercâmbio, outros que moram lá nos Estados Unidos, e conversando, eles comentam que, em geral, as pessoas são muito diretas. Exatamente. Eu aprendi muito com os gestores de lá. Não enrola, fala para o cliente, porque o cliente vai descobrir. Se ele descobrir, vai ser pior. É pior. Então, tem clientes que eu fico... spread também. Brasileiro taxeiro gosta de ficar brigando com spread. Eu falo, não tenho. Você já me amassou o máximo possível. Eu não consigo fazer isso. Mas é assim. Eu vou fazer com outro. Eu falo, faz. Daí ele, mas por quê? Eu falo, porque se você tá falando comigo agora desse jeito, a chance de você me trocar daqui 2 meses é muito fácil. Daí ele se sente e fala, como assim? Como assim ela tá me dispensando? Daí você já cria um outro viés. Não, mas agora eu vou ficar. Agora eu vou ficar. Mas então, são vários os desafios. E o que a gente está tentando lá na Nomos, o meu desafio é esse. Como comunicar. E também comunicar o assessor, tá? Porque o início é dentro de casa. Eu sempre falei. É dentro de casa. É um mercado novo, é um mercado que, graças a Deus, eu venho comunicando faz tempo, desde final de 2022, começo de 2021, na rádio. Então, eu aprendi muito como direcionar, não sou a melhor, lógico, mas eu aprendi muito a direcionar. Você é boa. E o primeiro desafio é ensinar o assessor, para que ele consiga, porque ele que é o primeiro contato com o cliente. Então, ele também tem que se sentir confortável. Então, eu incentivo, eu falo, abre todo mundo a conta em dólar, vamos lá, se tem dúvida. Não, e tem um ponto que você falou, e aí me conta se a comunicação ajudou nesse sentido. Mas eu já me deparei, há 4 anos que a gente está aqui na TC News, com alguns profissionais de mercado que são fantásticos, mas têm um conhecimento muito acima da média. Mas falta a capacidade de vender isso, de comunicar tudo o que ele sabe. Então, como você vem desse veículo rádio, que você não tem o artifício da imagem, você não consegue falar de um notebook pegando o notebook e mostrando, você tem que escrever isso e a pessoa tem que entender. E para tudo isso você vai dispor de 45 segundos. Então precisa de um poder de comunicação em síntese que é muito difícil de conseguir, leva tempo. Mas quando você adquire esse conhecimento de comunicação, acho que aí você já tem o conteúdo de mercado. E consegue comunicar bem isso, aí é um ponto muito fora da curva. Você também conversa com as pessoas que trabalham ao seu lado nesse sentido, da importância não só de ter o conhecimento, porque isso é premissa, mas de saber passar isso para os clientes? Sim, eu converso bastante. A gente conversa lá dentro, eu falo que, inclusive, os melhores assessores ou comerciais, eles teriam que fazer oratório. Acho que todo mundo que trabalha com cliente deveria fazer uma oratória. Muda, né? Muda totalmente. A forma como você comunica, a forma que você faz. Eu sou uma pessoa que estou ficando cada vez mais encantada pela comunicação. Ainda não sei comunicar muito nas redes sociais. Acho que eu fiquei tão vidrada no offline ali da rádio durante muito tempo que eu acho mais fácil comunicar na rádio do que na rede social. Sabe por quê? Também é um mercado que você não tem muita concorrência. É verdade. Então, é verdade. Não, você consegue fixar um pouco mais seu nome. Porque pensando no público da Rádio Mix, eu não conheço nenhuma outra rádio com essa pegada de música jovem e tal, que tenham algo parecido. Lá na CBN, por exemplo, mas a CBN é aquela rádio mais quadradinha. Pô, trabalhei lá, tenho um enorme carinho por todo mundo da CBN. Mas é aquele negócio assim, né? Rádio, CBN, tal. Jornalismo o dia inteiro, isso. quase. Aí ali você vai ter comentarista sobre economia. Beleza. Mas é uma pegada totalmente diferente. Ouvir um boletim da Rádio CBN, ouvir um boletim da Rádio Mix com a Bruna, é outra pegada. E aí você tá meio que surfando, nadando nesse mar sozinha. Exatamente. Então eu acho que por isso que eu me sinto mais confortável na rádio. Eu me sinto mais confortável do que na rede social. O que eu não gosto tanto da rede social é porque assim, na rádio é o que você falou, você consegue mensurar muito bem se um conteúdo é legal, se não é, se você precisa mudar, se não precisa. A rede social, às vezes, ela vai mudar o algoritmo para te obrigar a patrocinar um post. Então, não necessariamente um conteúdo que não entregou, ele é um conteúdo ruim. Às vezes ele não entregou porque a rede social
não quis que ele fosse disponibilizado para mais pessoas. E aí você fala, esse conteúdo não é bom. E às vezes não é isso. Não é isso. E a rádio é responsabilidade 100% minha no sentido do conteúdo técnico, né? E daí você se sente bem. Você fala, poxa, agora cheguei, consegui alcançar, consegui explicar direitinho. Então, eu tenho gostado mais. Olha, vai ser difícil eu me desconectar de rádio. O pessoal fala que rádio é cachaça, né, Andrezão? Há 35 anos. Andrezão 35. tá milionário. Eu tenho 4 e não quero sair. Não precisava trabalhar mais, só que todo dia tá lá na Gazeta, né, Andrezão? Não é fácil. Eu tenho até estúdio em casa Ah, é? Estúdio não, né? A gente vai comprando os equipamentos. Mas você vai montando eu ali. vou montando, porque eventualmente eu tenho uma viagem, tenho que fazer alguma coisa. Eu já tenho a minha caixinha ali que você coloca com espuma, e daí isso, aquilo, coloca, faz, grava, põe, muda. Não, e vou te falar, depois que você tá um tempo nessa, você fala assim, o som fica completamente diferente. Se eu tirar essa espuminha aqui ou com a espuminha, faz uma baita diferença, né? Exatamente. Você vai percebendo essas questões técnicas também. Ô, Bru, a gente tá falando bastante da sua trajetória, o que é muito, muito legal, e a gente tá conseguindo misturar, né, a sua trajetória com o conteúdo de mercado. Você falou sobre os investimentos nos Estados Unidos, não posso deixar passar a oportunidade de te perguntar sobre a eleição americana. O quanto isso impacta, ou pode impactar, os investimentos, principalmente para quem está olhando no médio e longo prazo. Quando troca o presidente nos Estados Unidos, isso traz um impacto direto para quem está posicionado ou não necessariamente? Não necessariamente. E aí é tirar o nosso viés brasileiro. A política nos Estados Unidos, ela está mais desconexa, né? Não está muito relacionada com o mercado financeiro em si. Então tem uma questão de mais autonomia ali. As duas coisas conseguem andar. E se você pegar historicamente, a grande maioria dos hypes ou dos crescimentos do SP500 foram com democratas. Mas o resultado, se você pegar uma linha grande, foi só crescente. Então, quer dizer, independente de quem entrou, democrata ou republicano, o SP500 continua a subir. Continua a subir, continua a subir. Eu acho que o impacto ele pode ser muito momentaneamente, o que eu acho que agora é muito mais difícil, porque está todo mundo considerando um porto seguro. Mas a gente está tentando entender o que vai ser dos próximos anos, e eu já estou analisando, porque provavelmente vai entrar um Trump. Eu acho muito difícil ele ser preso, eu acho que vai entrar ele. E aí a gente vai ter uma questão mais ordem mundial. Sanções com China, muitos conflitos. Então, eu acho que o ano que vem vai ser mais para direcionar isso. Eu acho que, e ainda vai potencializar o dólar. Se isso acontecer, vai potencializar o dólar, porque cada vez mais as pessoas vão colocando dinheiro dolarizado, com receio de tudo que está acontecendo. Então, e vai impulsionando cada vez mais. Então, eu acho que assim, a eleição não vai mudar. Ela pode impactar num curto espaço de tempo. Deu 4, 6 meses, já se reajustou. Historicamente. Agora, um problema estrutural dos Estados Unidos, eu sempre que acompanho a Janet Yellen, vejo ela falar sobre o tamanho da dívida pública americana. Aí pode ser Biden, pode ser Trump, o próximo presidente dos Estados Unidos vai ter que lidar com isso. Vai. Esse é um problema que o investidor, qualquer um, tem que ficar de olho, mas quem tem dinheiro lá fora tem que ficar mais de olho ainda, né? Mais atento ainda. Tem que ficar mais de olho. E começou com o Trump, né? Isso. Ele o chequinho ali, ó. Aí a pandemia colaborou também nesse. A pandemia isso, colaborou. Né? Eles liberaram muito dinheiro. Eles acharam exatamente. Eu coloco a crítica quando eu falo. Eles acharam exatamente o que todo mundo achava. Que assim, os Estados Unidos podem imprimir o quanto quiser de dinheiro e pode fazer o que quiser. A dívida tá mostrando que não. Não é assim. Agora, chegaremos a um ponto. Putz, vai quebrar? Aí também é difícil. Aí é difícil. Maior economia do planeta, né? Aquela ideia, não, mas a China vai passar? Calma, gente. Até aí acho que tem muitos anos. Eu acho que tem que ficar preocupado. E aquele ponto, organize os seus investimentos agora. Com eleição, com essa dívida pública, a gente fala que a duration, né, o prazo médio de 5 a 7 anos. Tem muita gente falando de 5. Para eventualmente você não pegar mais um ciclo econômico de crise. Se você pegar mais de 10 anos, 10, 12 anos, pode ser que eventualmente no final dali você vai estar em uma plena crise de novo. Que é cíclica. Sim. Vai ter uma crise. Não importa qual seja, ela vai existir. Não sabemos se é A biológica. gente não sabe o porquê ainda, mas que vai rolar, vai. Vai rolar. É só olhar pra trás, só olhar a história. Sempre acontece. Sempre acontece. Taxa de juros, inflação. Taxa de juros, inflação. Não tem jeito. Isso daí é a economia. E acho que também, e tem um outro ponto,
os mercados desenvolvidos, tanto Europa quanto Estados Unidos, que eu enxergo agora, eles vão ter que se acostumar a viver igual a gente aqui, igual nós. Os juros Inflacionário. Né? É. Então, eu acho que vai ter um determinado cuidado. Não acho que quebra, mas sim, tá todo mundo de olho. Mas ele consegue reorganizar, né? É. Agora, o meu ponto é, e se ele resolver cobrar a dívida de todo mundo? Que ele Também, emprestou dinheiro pra pegar mais dinheiro. também é um excelente ponto, né? Nessa hora, é tipo o FMI, né? O FMI, ele tá ali, ele libera dinheiro pra todo mundo. E quando ele precisar? Então. Ele te cobra. Aí todo mundo sofre junto, porque uma coisa assim, os Estados Unidos quebraram lá. E o que vai acontecer com todos os emergentes? O que vai acontecer com todos os outros países do planeta que tem, de maneira direta ou indireta, um relacionamento comercial com os Estados Unidos? Exatamente. Qual é hoje, né, o país que não depende economicamente dos Estados Unidos? Não tem uma relação, não compra ou vende algum tipo de produto, de algum tipo de commodity para a economia americana. Exato. Então, é muito difícil pensar nessa economia quebrando, é lógico, né? Tem desafios, a gente está falando da dívida pública, é um desses desafios. Agora, para a gente encerrar, Bru, porque ó, conversa boa passa rápido, a nossa tá voando, eu queria te ouvir rapidamente a respeito de Brasil também, né? Você falou muito sobre os Estados Unidos, quer dizer, você entende que as melhores oportunidades estão lá, ainda mais para quem quer montar uma carteira de valor, diversificar o seu portfólio, mas aqui no Brasil, a situação tá tão complicada quanto parece que está, né? Teve a mais recente reunião do Copom, manteve o patamar da taxa básica de juros em 10,5%. Na ocasião, todo mundo falava, e aí, vai ser unânime ou não vai? Foi unânime. Então, os 9 diretores votaram pela manutenção da Selic. Como você está enxergando a nossa economia? Vamos lá, você é o mais sincera possível. Horrível, do brincadeira. O mais sincero possível. Ferrou. Não, eu até que sou otimista, sabia? Eu acho, sabe por que sou otimista? Porque o Brasil, ele não é imprevisível, ele é previsível. Ele é tão previsível que toda vez que tem uma crise mundial, a gente deve pensar assim, independente de quem tá lá, fala, não, deixa eu trazer um problema só pra mim, porque eu quero um problema só pra mim. A gente parece uma criança mimada. O Brasil parece uma criança mimada. E isso acontece em qualquer governo, de qualquer forma. Os nossos políticos em si são mimados, né? Eles querem chamar atenção. Então, eu acho que assim, ao invés da gente ficar chorando, falar, putz, tá delicado, econômica, ficar brigando por política, aproveita o que nós temos de bom. Então, uma bolsa descontada, pegar as boas empresas, que agora é a hora de comprar e tá todo mundo fugindo. Então, quer dizer, vamos voltar, que as pessoas ainda não têm. Todas essas pessoas que entraram na Bolsa de Valores provavelmente não estavam educadas financeiramente. Eu falei isso lá atrás. Falei, o maior problema desse crescimento do CPF é porque elas não estão educadas. A primeira vez que cair, elas vão sumir. Dito e feito. Pela primeira vez, acho que em 5 anos, diminuiu o número de CPFs na Bolsa Brasileira. Exatamente. O número de BDRs também venderam um absurdo. Então, assim, porque ninguém está acostumado com isso. Não tá, ele não estava preparado. Ele estava preparado para ganhar dinheiro. De investidores. Estava preparado para ganhar dinheiro, né? Porque ele pegou ali do baixo do 2020, vamos surfar. Praticamente qualquer coisa que você comprou subiu, né? Exatamente. Então, ao invés da gente olhar todos os problemas, gente, diante de um problema surge uma oportunidade. E são as oportunidades. Renda fixa no Brasil. Gente, renda fixa no Brasil. Não é taxeiro? 10,5%. Segura a taxa, vai, coloca lá. Coloca o seu dinheiro. Né? Faz o pré-fixado. Poxa, tá ali apertando, deixa só aquelas ações que você acha que é mais importante e compra outras descontadas e coloca mais na renda fixa. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ser mais inteligente emocionalmente, né? O Brasil, ele vai continuar isso. Eu não tenho, assim, sou otimista, mas não tenho perspectivas da gente mudar num médio espaço de tempo. A gente vai continuar nesses ciclos. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a gente fica nesse ciclo de alta, baixa, alta, baixa. Isso já é muito previsível. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu te ouvindo, eu lembrei de outros convidados que passaram por aqui e falaram assim, olha, o Brasil é aquele aluno que tira nota 6. Ele não repete de ano, mas também não vai, não é Suíça, entendeu? Mas ele vai, ele passa. Ele vai prosperar.
O mundo ainda precisa da gente. Fica tranquilo. Não podemos falar isso. Em várias frentes, né? Em várias frentes. Exatamente. Ô, Bru, eu quero te agradecer. Espero que você tenha gostado da experiência. Você não conheceu o nosso estúdio anterior, é a primeira vez, né? É a primeira vez, eu tô muito feliz. Obrigado, viu, pela Falei, gentileza. não, eu queria vir aqui. Eu falei, quero conhecer vocês. Ah, eu tava falando com a Camila, quero agradecer também, que é a assessora, né, que fez a ponte pra essa conversa rolar. Eu falei, a Bruna vem mesmo, sei que a agenda é puxada. Não, fica tranquilo, Vini, que ela vai. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você, obrigada a todo mundo que tá assistindo. Ah, e pra quem quiser te seguir nas redes sociais, qual que é o arroba? @BruAleman, com Pronto. 2 L's e 2 N's. Ó, tá aqui embaixo, tá bom? O Andrezão vai colocar o GC aí, o arroba, então você pode pausar o vídeo, procura aí nas redes sociais, tá bom? Foi muito legal, hein, pessoal? Foi muito legal. O agradecimento final, mais especial também, é a você que tá aí do outro lado da tela, do outro lado do fone de ouvido. Meu muito obrigado. A gente volta a trocar uma ideia na próxima quinta-feira. Já anota aí, garotinho. 6:30 da tarde, eu conto demais com a sua audiência. Até a próxima. Tchau.